Olá pessoal, eu sou Marcos Custódio, consultor na área de segurança dos alimentos e estou aqui com vocês para o Taconform Express 2, que é o local onde a gente conversa sobre qualidade e segurança dos alimentos e o que está acontecendo num contexto do mercado para que a gente possa entender melhor e para que a gente possa fazer alimentos seguros, saudáveis e principalmente, meus amigos, que nós possamos respeitar as pessoas, as culturas, quando se fala na produção de alimentos. E no Tá Conforme Express de hoje, a gente vai falar sobre dois temas. O primeiro dele é o Dia Mundial da Alimentação, que eu já falei um pouquinho para vocês na semana passada, mas no dia 16 de outubro nós estamos comemorando então o Dia Mundial da Alimentação e um outro fato muito importante dentro do contexto de alimentos no mundo: os 50 anos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou para Alimentos e Agricultura. E a FAO foi um dos grandes motores que nos fez evoluir na produção de alimentos, principalmente nos países de terceiro mundo, aonde havia muitas necessidades, né? Isso há 80 anos atrás, muitas necessidades da produção de alimentos, porque a fome era muito grande naquela época, né? Mais da metade da população do mundo passava algum tipo de fome, a gente fala algum tipo de fome, né? Algum padrão, né, de segurança alimentar, que é um termo que a gente utiliza atualmente, né? Então era uma época onde nós tínhamos por volta ali de 2 a 3 bilhões de pessoas que viviam em insegurança alimentar. E nesses 80 anos da FAO e nesse Dia Mundial dos Alimentos, uma das discussões mais importantes que a gente está colocando no mercado atualmente é como que a gente pode produzir alimentos para quase 10 bilhões de pessoas de forma que seja sustentável, segura e saudável. Um dos desafios, né, dentro desse contexto, por exemplo, é olhar as mudanças climáticas e os recursos naturais e saber como que a gente vai entender a produção de alimentos, principalmente nos países, por exemplo, que têm pouco acesso à água. Então a água, por exemplo, vai ter um valor na produção de alimentos muito significativo e um impacto grande. Por isso que a gente tem que pensar na produção de alimentos, por exemplo, mais sustentável, com menor impacto aos recursos naturais. A segunda coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala, então, no Dia Mundial da Alimentação, é o uso da tecnologia como ferramenta para que a gente possa utilizar as ferramentas e conhecer bem o solo, a disponibilidade da água, a cadeia de fornecimento de produtos, a cadeia de abastecimento, para que tudo seja feito com a maior eficiência e a maior eficácia possível. E, por fim, nós precisamos entender que alimento é cultura, alimento são as pessoas também. Né? As diferenças culturais, como as diferenças culturais se aplicam nos contextos da produção de alimentos, e não podemos esquecer que dentro dos aspectos culturais, né, cada vez mais as pessoas querem conhecer outras culturas a partir dos alimentos. E os alimentos tornam-se cada vez mais globalizados. Né? Veja que aqui no Brasil agora nós estamos na fase da comida coreana. Isso mostra, por exemplo, o quão o mundo está tornando-se diverso e querendo conhecer novas culturas, entendendo também a partir dos alimentos. Um outro assunto que eu não posso deixar de falar para vocês também nesse Dia Mundial de Alimentos, mas olhando a questão da qualificação dos alimentos, é a questão da rastreabilidade. Na semana passada eu falei para vocês sobre o impacto, né, que as questões do metanol, da fraude no metanol nas bebidas, trouxeram para o mercado e o quanto que isso foi, de certa forma, algo muito terrível, muito impactante dentro da nossa realidade, a ponto de nós termos pessoas que morreram por causa de bebidas fraudadas com metanol. E muita gente me perguntou, Marcos, poxa, o que pode ser feito? Né? E aí tem uma discussão sobre as questões de padrões de qualidade, padrões de produto, mas tem um assunto que pode nos ajudar, que é a rastreabilidade dos alimentos, que podem ser fundamental para a questão de diminuição de riscos de fraude. A primeira questão, quando a gente fala em rastreabilidade, é a gente entender que a rastreabilidade de dados e informações dos processos de produção tendem a diminuir o espaço para alimentos fraudados.
Quando a gente pensa, então, que cada etapa dos processos de fabricação podem ser acompanhados a partir dos dados que são produzidos, desde a hora que você literalmente está lá tirando a cana ou tirando o insumo que vai ser utilizado na bebida, até a hora que essa garrafa foi chegar, por exemplo, no estabelecimento onde ele vai ser utilizado. Se a gente tiver tudo isso rastreado com base nos dados, nós podemos entender o passo a passo do que acontece em cada uma das etapas, para garantir, então, que não vai haver fraude em cada uma das etapas dos processos. A rastreabilidade também, pensando num terceiro ponto, ela qualifica os nossos fornecedores. Porque se o fornecedor me entrega um produto e esse produto está rastreado a partir de dados e informações, mostra, por exemplo, que dentro da cadeia de produção, aquele produto respeitou o básico dos processos para estar ali e receber aquele dado e aquela informação. E por fim, pessoal, quando a gente fala em rastreabilidade e o que ela pode trazer para dentro do nosso contexto, mostra que a gente tem a condição de qualificar o mercado, os fornecedores e garantir mais segurança com o consumidor quando a gente demonstra, por meio de dados rastreáveis, a partir de um QR Code, a história daquele produto, a partir dos dados que foram coletados nas diversas etapas. Isso vai dar mais segurança para o consumidor, vai dar mais segurança para mim e para você. Então perceba, um debate sobre a rastreabilidade dos alimentos baseado em dados, sistemas de automação, de automatização de dados, tem um poder enorme de diminuir os riscos de fraude, de produzir alimentos mais seguros e de dar no final do dia ao consumidor a certeza que ele está comprando um produto seguro, que ele está comprando um produto dentro de um determinado padrão. Gente, o Tá Conforme Express de hoje se encerra, mas eu gostaria que você me acompanhasse aí nas redes sociais, desse seu link, fizesse os seus comentários aqui. E se você quiser propor assuntos, proponha assuntos aí para a gente poder conversar nos próximos Tá Conforme Express que eu quero apresentar para vocês. Gente, obrigado, até a próxima.